Bom dia! Você que já está aqui no Instagram, hoje vai saber a diferença entre a constelação e a neuroconstelação. Que constelação? A constelação helingeriana, a constelação estrutural, a constelação fluvial. Tem várias maneiras que a constelação familiar foi se transformando. Como ela foi se transformando? Conforme a gente ia aplicando e conforme os conhecimentos que a gente tinha, começou a haver uma integração. Eu confesso que algumas pessoas não integram nada, fazem uma mistura e dali a pouco você não sabe mais o que você está fazendo. Mas eu conheço muita gente que integra esse conhecimento a conhecimentos que a pessoa já tinha e por isso ela consegue criar algo inédito, algo maravilhoso, algo capaz de ir além. Eu sou consteladora há 20 anos e eu confesso que eu fiquei totalmente apaixonada. Na primeira vez que eu fui numa constelação, eu fui sem gostar nada. Eu tentei ler o primeiro livro do Hellinger e detestei. Confesso, detestei. Eu não concordava com nada do que ele estava falando, porque as minhas crenças não aceitavam aquilo. Tinham coisas ali que eu não conseguia aceitar. E aí ele teve no Brasil e aí eu fui e eu logo de cara, na primeira constelação, eu subi no palco para representar e de repente eu não tinha controle daquilo que eu estava pensando, sentindo ou fazendo. E eu falei, gente, que coisa maluca é essa? E como foi um trabalho de 3 dias, eu tive a oportunidade de ir para o palco diversas vezes. E depois eu falei, cara, não entendi nada do que aconteceu aqui. Eu preciso participar mais. E quanto mais eu participava, mais eu percebia que era algo diferente. Era algo que eu realmente não tinha o controle. E aí eu fui estudar. Fui estudar e me transformei numa consteladora. Depois de 5 anos constelando, eu fui constelar no consultório de uma amiga minha, médica também, psiquiatra, que trabalha com terapia regressiva, e ela escolheu 20 clientes que estavam naquele limiar da resistência, que não conseguia evoluir, mas também não tinha resolvido tudo, mas não queriam sair do processo, não queriam trocar de terapeuta, porque tem isso, né? Depois que o processo se estabilizou com um determinado terapeuta, de repente você precisa de uma outra visão. Então ela me convidou para estar com esse grupo. E logo de cara aconteceu uma coisa totalmente inédita, uma coisa que eu, gente, 2 Fernandos, né, online aqui, que abundância de Fernandos, bem-vindos. Então, nesse dia, aconteceu que em vez de eu entrar no campo sistêmico, eu dentro do campo sistêmico, foi para um outro campo, para um campo vertical, para um campo que alguns chamariam de vidas passadas. E eu fiquei com esse grupo por 3 meses, um grupo que já estava bem habituado a trabalhar com regressão. Eu também já era na época terapeuta regressiva e eu comecei a usar técnicas regressivas no meio da constelação. Mas eu não estava misturando as coisas não, gente. Eu abria o campo com a constelação e se houvesse necessidade de ir a um outro momento, que você pode chamar de vida passada, mas você também pode chamar de campo arquetípico. O que é o campo arquetípico?
quando uma pessoa entra em contato com uma história que não é a história dela. Eu lembro que trabalhando com essa técnica que eu chamei de vínculos da alma, uma pessoa, quando eu falei, vai, na primeira vez que você sentiu isso, ela deu risada. Porque sabe onde é que ela estava? Ela era o Pinóquio. Você acha que ela foi o Pinóquio numa vida passada? Não, ela estava acessando essa área do inconsciente que trazem histórias arquetípicas, histórias, o que é o arquétipo? É um tipo, é uma forma muito antiga. São histórias que se repetem em várias civilizações, em várias épocas diferentes. Então, ela acessou o arquétipo do Pinóquio. E eu perguntei para ela, que Pinóquio? O boneco ou o menino? O menino. E Pinóquio, o que está acontecendo? E trabalhei com ela da mesma forma. Porque aquela imagem, aquela história estava gravada no sistema dela e o subconsciente dela falou, isso aqui, essa história tem relação com aquilo que ela está passando hoje. Então é uma forma de você acessar informações muito antigas que estão agindo e que são menos dolorosas do que você olhar para o seu problema. E muito menos doloroso do que você olhar para o teu problema nos teus ancestrais. Então, quando eu olho para a minha situação hoje, dói pra caramba. Quando eu olho isso nos meus ancestrais, está mais distante, dói menos. Se eu olhar isso mais atrás ainda, num conto de fadas, numa história de um herói, na história de uma deusa, de um deus, isso facilita para mim. Fica menos doloroso. Então, o que eu fazia no vínculo da alma que eu te falei que eu não misturo as coisas? Eu abria com o teu problema na constelação. Se caísse em outra época, eu trabalhava com outra técnica, com a técnica transpessoal quando era arquétipo, com a técnica de terapia de vida passada quando era uma vivência mais humana, né? Mais dia a dia, e a pessoa se colocava no lugar daquele personagem e voltava para a situação da constelação e fechava a constelação. Então eu abri o campo, abri um outro campo dentro daquele, trabalhava naquele campo e de uma outra forma, não só com as técnicas da terapia regressiva, mas também incluindo os conceitos sistêmicos de hierarquia, pertencimento e equilíbrio, e depois eu voltava e terminava a constelação. E isso tinha resultados excelentes. Só que na hora de eu ensinar, eu conseguia. Mas na hora da pessoa trabalhar, ela teria que ter outros conhecimentos ligados, inclusive, à espiritualidade, que muita gente não tinha. Muita gente travava com essa questão de vida passada, porque a crença dela não permitia que ela olhasse para isso. E eu parei de ensinar vínculos da alma e continuei pensando como acessar esse campo. Alguém imagina como acessar esse campo? É exatamente isso, a neuroconstelação. Porque todas essas informações, quando você fala que você foi o Napoleão, quando você fala que você foi o Pinóquio, elas estão no teu cérebro. Que cérebro, Sandra? No teu cérebro reptiliano, porque a gente tem 3 áreas cerebrais que foram formadas na época da embriologia, lá quando você estava sendo formado no útero da sua mãe, em etapas diferentes. Etapas diferentes. O primeiro cérebro a ser criado é o reptiliano, por isso ele tem precedência. Ele é o cérebro da sobrevivência.
Ele funciona como um garoto das cavernas. Ele só quer sobreviver. O segundo cérebro a ser gerado lá dentro do útero da mamãe. Bom dia, Ana, que bom ter você aqui, essa maravilhosa protagonista e que ajuda você a ser protagonista da sua vida. O segundo cérebro é um mamífero. Ele funciona que nem uma princesinha, ele é cheio de desejos, é o teu cérebro emocional. E o último a ser formado é o cortical, que antigamente a gente pensava que era a única inteligência que a gente tinha, né? A gente inclusive testava o QI das pessoas, o coeficiente de inteligência, que só media uma parte do cérebro cortical. Só media uma parte, porque a gente tem uma área analítica e uma área criativa. E quando você testava QI, só testava a analítica. Olha só como era limitado tudo isso. Hoje a gente já entende esses 3 cérebros e que ele deve funcionar como um só, como um único. E na hora que eu estou trabalhando com uma constelação, eu estou acessando principalmente o cérebro reptiliano. Os teus padrões, teus parâmetros. E esses padrões, eles podem ser ancestrais. Tanto é que agora eu estou trabalhando a jornada da rainha, trabalhando todos os arquétipos, e as meninas falaram, nossa, em 3 semanas a minha vida mudou muito. Porque só tem 3 semanas a mentoria, semana que vem é a última. Por quê? Porque eu estou trabalhando com algo muito arcaico, muito antigo, muito profundo dentro da gente. E quando eu trago isso para a superfície, para a consciência, a mudança acontece assim. Esse é o cérebro que eu trabalho na constelação. E na constelação hellingeriana, o que eu quero? Que mude a minha imagem, que é o cérebro criativo, córtex, que pega aquela imagem e aquela imagem vai transformar tudo. Isso é brilhante e é exatamente isso que acontece. Só que às vezes há um bloqueio. Que bloqueio? Um bloqueio da minha emoção, que eu não consigo aceitar. Ai, meu Deus, eu tenho que tomar meu pai? Ele me abandonou quando a mamãe ainda estava grávida. Talvez ele nem soubesse que ela estava grávida. Não, ele sabia. Ou ele me abandonou, a mamãe mandou ele embora quando eu tinha 2 anos, porque ele bebia, ele batia na gente. Eu entendo isso. Que o teu cérebro emocional, que é a sua princesinha, não consegue aceitar esse homem. Mas se a gente trabalhar passinho por passinho, passinho de bebê, e por isso que eu acho tão importante que você entenda na constelação quais são as leis. Que você entenda que você é 50% do seu pai, 50% de sua mãe, querendo ou não, biologicamente falando, geneticamente falando. Só que emocional, mental, energético, sistêmico, também você carrega pai e mãe. E se você rejeita o seu pai ou se você rejeita a sua mãe, você está se rejeitando, porque 50% de quem você é são eles. E isso você não faz em uma constelação. Isso é um processo de entendimento, de aceitação a nível lá da princesinha e de mudança de imagem, que é o teu córtex criativo. Percebe que o tempo todo os teus 3 cérebros, sendo que o cortical são 2, eles o tempo inteiro precisam estar trabalhando. Só que o teu sistema de crença julga, critica, rejeita. E por isso que o Hellinger dizia que demora até 3 anos os efeitos de uma constelação. Como acelerar isso?
com a neuroconstelação. Como evitar que a coisa desande, porque quando o resultado não chega a cavalo, e agora a gente usa carro que tem 200 cavalos, 500 cavalos, você quer a coisa muito rápida, e a coisa não chega, você vai e faz uma outra constelação, e faz uma outra, e faz outra. Meu Deus, é como se você estivesse fazendo um bolo e cada hora uma pessoa enfiasse a mão e mexesse. Já pensou você fazendo bolo e vou eu lá que sou canhota mexer e mexo pro lado contrário que você mexe? Desanda tudo. Então, o que você precisa fazer? O que a gente faz na neuroconstelação? A gente faz um trabalho progressivo, percebendo onde o teu cérebro está vendo. Qual o cérebro que está vendo? Te tirando de um cérebro e te levando para o outro. Porque tem técnicas simples para você fazer isso. Quando eu falo, você fala, nossa, que complexo, eu estou fazendo uma cirurgia na cabeça da pessoa. Não, é simples, é muito simples de fazer isso. Basta você ter estudado um pouquinho e saber a técnica. Eu tive que estudar muito para criar a técnica. Eu venho desde 2003 me enfiando nas neurociências. Foi 2001 quando eu fiz o meu primeiro curso de neurociências. Então, eu sou uma pesquisadora do comportamento humano, do desenvolvimento humano e das ciências, né? Eu sou apaixonada pela neurociência e daí surgiu a neuroconstelação. É uma constelação? Pode ser, mas eu vou ver o que é mais útil para você. Se você é uma pessoa muito emocional, se as coisas estão muito desestruturadas, muito fora do lugar, eu vou montar um campo estruturado, que eu aprendi nas constelações estruturais. Só que eu vou fazer um pouco diferente na hora de olhar para aquilo. Se você é uma pessoa muito rígida, muito estruturada, eu vou te levar para um outro campo, muito mais emocional, muito mais fluido. Sandra, mas você está dificultando aí para mim, né? Se eu sou estruturada, não é melhor você me dar uma coisa estruturada? E se eu sou emocional, uma coisa mais emocional? Eu vou te tirar da zona de conforto. Porque quando você sai da zona de conforto, você consegue ver de uma outra maneira. Você consegue desenvolver aquilo que não estava desenvolvido em você. E aí você começa a desenvolver ferramentas, desenvolver estruturas internas capazes de te dar uma outra sustentação. Isso é a neuroconstelação. É um trabalho, você já tomou sopa bem quente e você queimou a língua porque você enfiou a colher lá no meio da sopa? Não, a neuroconstelação não faz isso, ela vai comendo pela borda aquilo que está morninho até chegar lá no núcleo. Quem fazia isso muito bem era Richard Bach, o criador dos florais. Ele não ia no núcleo, ele ia vendo superficialmente o que estava acontecendo, ia tratando, e aos pouquinhos a pessoa ia ajustando, ia melhorando até chegar no núcleo. Existem terapias que vão direto no núcleo. Eu fui terapeuta corporal muitos anos, eu comecei com a terapia corporal. Então a gente ia lá, desfazia a coraça, a pessoa entrava numa catarse, você falava, nossa, que sessão. Eu saí de lá respirando com o peito aberto, como eu nunca tinha conseguido antes. E na maioria das vezes aquilo voltava a fechar. E às vezes voltava a fechar ainda mais do que anteriormente, porque era a tua proteção e eu tirei ela por completo. Você olhar para aquele pai abusador, você olhar para aquela mãe narcisista, você olhar para tudo que você sofreu na tua infância e numa sessão falar, você tem que tomar pai e mãe? Eles foram os melhores para você? E isso é a pura verdade, eles foram os melhores para você. Mas você não dá conta de absorver isso.
E muitas vezes você fala, esse constelador é um doido. Esse negócio de constelação é uma coisa de maluco. Isso só faz mal. Por quê? Porque eu fui num núcleo seu que está muito protegido. E na neuroconstelação a gente não atrita. A gente vai levando aos poucos o seu cérebro a aceitar o novo com o mínimo de resistência. Não é que não vai acontecer, lógico que vai, né? Mas a resistência é menor. Tem várias consteladoras aqui, né? São Familiar, Janaína, Personalidade, Ana, a outra Ana, Psi Aline, a Valéria. Valéria não é consteladora, mas ela já fez a metamorfose. Os dois Fernandos. Fernando está comigo há um tempão, Fernando Maia. Agora, Tenente Fernando Maia. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, porque isso é um tema muito novo. Poucas pessoas conhecem a neuroconstelação, né? Os meus alunos, os meus pacientes, a maioria já passou pela neuroconstelação, né? Já sabe como é que funciona. Mas eu quero saber, você tem dúvida do que é uma neuroconstelação? Você vai entender esse cérebro, que é trino, e criar uma unidade, porque eles funcionam de uma forma muito louca, muito louca. Você tem vários parâmetros e vários padrões ligados à tua vida e à sobrevivência. São 3 inteligências no cérebro básico. A inteligência de sobrevivência, que é básica, ele é responsável pela sobrevivência, os teus padrões e os teus parâmetros. Essas inteligências vão dirigir a sua vida. Não é o teu córtex que dirige a sua vida, nem é a tua emoção, né? Quando a gente fala em vendas, a gente está falando do cérebro emocional. Você compra com a tua emoção. Você compra uma ideia, você compra uma pessoa, você compra um serviço, tudo pelo emocional. Se o teu caverna boy, se o teu reptiliano deixar. Porque se eu tô te vendendo uma ideia que o teu cérebro pensa que você tá em risco, ele corta. Ele só sabe reagir de 2 maneiras. Ou ele reage lutando ou fugindo, é uma coisa só, é adrenalina. Ou você reage fugindo, ou você reage lutando, ou ele reage se paralisando. Então, ele reage numa ação de luta e fuga, ou ele reage na paralisação. Então, se eu estou falando com você alguma coisa e isso pega num núcleo lá dos teus padrões negativos, não padrão de mente, padrão reptiliano, você vai começar a lutar comigo. Ou você vai fugir de mim, ou até você vai se paralisar. Entende isso? Observa como seu cachorrinho se comporta, como seu gatinho se comporta, como os animais em geral se comportam. Eles têm esse cérebro muito ativo. E eu tô falando de mamíferos que já têm um cérebro emocional. Se o teu cachorro que te ama, que te adora, ele tiver com alguma coisa doendo, ele vai te morder. Sandra, meu cachorro nunca me morderia. Eu sei porque o meu cachorro é um doce. E ele teve uma enterite, ele tentou morder minha mãe. Eu fui pegá-lo para levar pro veterinário, ele tentou me morder e ele chegou lá, ele mordeu o veterinário e a enfermeira. Ele nunca mordeu na vida, mas a dor era tão grande, ele ficou inclusive internado, que ele saiu mordendo todo mundo. Quem que mordeu? O cérebro reptiliano, se defendendo, gente.
E a gente faz isso um montão de vezes, porque é ele que manda em você, tá? Aí, embora você seja um ser racional, para que o teu cortical funcione, você sabe que essa área aqui do cérebro é a última a ser formada. E quando você nasce, ela ainda não está formada. Até os 21 anos, ela continua se formando. E é aqui que tem o cérebro predictivo. Ai, que nome! Predictivo, capaz de prever os acontecimentos. Então, quando o teu filho vai para a balada aos 16 anos de idade e chega às 4 da manhã e tem prova às 8, você fala, caramba, não tem responsabilidade. Não tem mesmo, porque ele não consegue associar que se eu chegar tarde e não dormir, talvez eu nem acorde para a prova. Ou se eu acordar, eu não vou estar em condição de fazer uma boa prova. Ele não tem maturidade neurológica para isso. É legal, né? Quando a gente entende algumas coisas e para de cobrar e para de reagir a determinadas situações, porque a gente entendeu que neurologicamente ele não está pronto. Você vai ter que dar uma chamada mesmo, porque ele por si só não consegue perceber que se ele fizer uma curva a 100 km por hora, o risco de ter um acidente é enorme. Mas ele não consegue fazer essa correlação, o cérebro não tem maturidade. Quando a gente entende a neurociência, quando a gente estuda, a gente começa a entender uma série de comportamentos que antes eu criticava, que antes eu julgava, e agora eu não preciso mais. Agora eu falo, é assim que funciona? Então vamos fazer ajustes, porque tem uma forma de melhorar isso, né? Quando eu entendo o meu cérebro emocional e eu entendo as emoções que são básicas, que eu não consigo parar, e eu crio ferramentas para administrá-las melhor, eu vou me tornando cada vez mais inteligente em todos os meus níveis, em todas as minhas inteligências. Não estou falando daquelas inteligências do Gardner, não. Né? O Gardner é que começa a falar de múltiplas inteligências. Eu estou falando de inteligências neurológicas, de inteligências cerebrais, de como o seu cérebro funciona. E você pode se tornar uma pessoa mais inteligente em todos os níveis quando você aprende a olhar para o teu cérebro e começa a entender como ele funciona e começa a trabalhá-lo. No cortical, eu crio uma série de crenças que eu herdei da minha família estão no básico, mas as crenças que eu repito e reforço e repito e reforço, elas já vêm para o cortical. E o meu cortical, ele é maravilhoso, porque ele tem um lado muito lúdico, muito criativo, que ajuda a transformar esse lado mais linear. E eu posso fazer várias dinâmicas para fazer uma integração. Eu posso, inclusive, fazer ginástica cerebral. Percebe quanta coisa que pode ser feita, que vai facilitar a sua vida, que vai permitir que a abundância do universo, a abundância material, a abundância na saúde, a abundância financeira, a abundância no amor, nos relacionamentos, possam fluir para você a partir do conhecimento e do autoconhecimento. Essa é a proposta da neuroconstelação, juntar todos esses conhecimentos de neurociência com os conhecimentos sistêmicos e integrá-los numa técnica simples, numa técnica fácil, numa técnica que é capaz de gerar resultados com mais rapidez
e com uma garantia de que aquilo não vai voltar, porque você trabalhou na profundidade do teu cérebro. Você trabalhou no sistema, você trabalhou no mental, você trabalhou no emocional e você trabalhou no instintivo. Olha que coisa incrível quando você consegue essa integração. Então, muita gente estava me perguntando, mas constelação, neuroconstelação é a mesma coisa que a constelação? Não, ela tem outras ferramentas. A base é a base da constelação, mas a gente usa várias ferramentas para chegar àquele resultado. Eu estava com o Leomar ainda há pouco e a gente estava falando de PNL sistêmica. PNL sistêmica é igual PNL? É, mas é diferente. A visão é diferente. Ele aplica a PNL olhando para o sistema da pessoa, usando as leis sistêmicas integradas ali. A neuroconstelação é igual à constelação? É, mas não é. Porque tudo que foi aprendido depois com as estruturais, depois com as constelações fluviais, depois com as constelações circulares, né? Que o Guilhermo está agora criando e começando a ensinar. Eu não fiz o curso, mas eu entendi qual é a filosofia por trás daquilo. Então, quando a gente entende, não necessariamente você vai trabalhar com isso. Eu sou uma neurocientista? Claro que não. Eu fiz pós-graduação, eu sou uma pesquisadora. E eu levo isso para os conhecimentos que eu já tenho, integro e crio uma coisa que é facilitadora. Andréia, Leisa, Maria Oliveira, Marcos Lira. Marcos é um fisioterapeuta incrível aqui no Rio de Janeiro. Gente, eu quero saber se vocês têm perguntas. Amanhã é sexta-feira, é o dia do PQP, o nosso famoso PQP. E o nosso PQP amanhã vai ser às 19 horas. Tem muita gente que está falando, ai Sandrinha, 8 horas da manhã eu já estou trabalhando, não estou podendo. Aí você faz 11 horas, faz meio-dia, às vezes meu almoço não é essa hora, então eu vou fazer às 7 horas da noite, porque à noite, às 8 eu já tenho compromisso, mas às 7 eu posso fazer. PQP é pergunte qualquer parada. Você pode vir e perguntar sobre as coisas que a gente falou essa semana. A gente falou basicamente sobre constelação, sobre neuroconstelação, o que fazer depois de uma constelação, mas você pode perguntar qualquer parada. Pode perguntar de relacionamento, pode perguntar de dinheiro, de saúde, de qualquer coisa. É lógico que você pode perguntar isso para mim no privado, né? E muita gente faz isso e eu sempre respondo. Mas aqui é bem mais divertido, né? Então, eu vou me despedindo e espero você amanhã às 7 da noite pra gente perguntar qualquer parada, tá bom? Beijo! Muito agradecida pela presença de todo mundo. Até uma próxima, até amanhã.